Bem-vindo a mais um Sala de Visitas. Estamos aqui novamente para um encontro especial. Tivemos algumas dificuldades aí com conexão. Estamos voltando ao vivo aqui toda quinta-feira, 17h30, aqui pelo Instagram ou pelo meu canal, Marcelo Santos Oficial no YouTube. Você pode assistir e participar de todas essas entrevistas. Muita gente boa que passou por aqui. Luciano Clau, Itamir Neves, Thiago Grulha, muita gente boa que já passou por aqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com cada um desses papos, né? Gente, pastores, músicos, gente de área ministerial, Jonatas, missionário nosso em Uganda, Jefferson Chagas também, que é missionário em Portugal. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, né? E a turma vai voltando aí, nós vamos retomar aqui, né? A Miriam está voltando, a gente teve alguma dificuldade, vai funcionar, né? O Fernando Lino já está voltando aqui, um amigo muito querido, muito especial para um papo de hoje, para a gente conversar aí nessa sala de visitas, que com certeza vai ser abençoador, com certeza vai ser abençoador. Né? A gente teve uma dificuldade de conexão no primeiro acesso aqui, mas vamos ver o que está acontecendo com o Instagram aqui, que é uma ferramenta abençoadora, mas às vezes deixa a gente na mão, né? Então tá aí o Elias, está chegando também, a turma tá acessando, tá conectando aqui, e a gente está aguardando o Fernando Lino, que é um amigão querido, né? Pastor, empresário, grande líder, investe muito na área de discipulado, usa uma ferramenta fantástica chamada Mapas Mentais, que é algo poderosíssimo, né? E tem usado para abençoar líderes de todo o país. Com certeza você vai ser muito abençoado com esse papo que a gente está tentando ter aqui. Ele está colocando aí, está dizendo que o Fernando Lino não pode participar. Agora, como é que ele não pode participar? Não faz sentido algum, né? Eu vou enviar de novo, Lino, vamos lá. Estou enviando, e veio uma mensagem que o Fernando Lino não pode participar. Eu não sei. Agora, eu acho que liberaram. Acho que liberaram acesso, então. Agora vem! Rapaz, o inimigo está se levantando furioso. O que é isso? Por que você não pode? Você está em pecado, mano? Essa história de você falar que eu sou atleta, você falou que eu sou atleta, caiu tudo aqui, o Instagram, desligou o celular, não queria deixar eu entrar de nenhum. Meu Deus do céu, eu falei, rapaz, o que eu vou? Homem tecnológico, tem 20 mil pessoas no canal do Instagram, no YouTube, então eu falei, esse cara é o rei da tecnologia? Eu falei, não, deve ter alguma coisa errada aí. Seja bem-vindo, Jean, a turma tá voltando, a gente teve uma dificuldade. Esse é meu amigo, querido Fernando Lino, né? O famoso Lino, Fernando Lino, amigão, como eu estava dizendo para vocês aqui, um cara que tem abençoado muita gente aí no reino de Deus, por todo esse país e fora dele, em várias áreas, tem abençoado a minha vida de uma forma muito especial com a amizade dele. Ele é pastor, né? Pastor metodista, é empresário, é docente no Instituto Haggai do Brasil, e trabalha muito, investe muito na formação de líderes na área de discipulado, e tem algumas coisas, e usa ferramentas muito interessantes. É o cara que usa mapas mentais, é o cara que é atleta, vou falar atleta, estou com medo até de cair, mas o cara é atleta, o cara anda de bike, faz uma aplicação muito interessante. Vai cair de novo, vai cair de novo. Vai nada. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Quando a dificuldade é grande e essas coisas acontecem, é porque a coisa vai rolar demais. Cara, seja muito bem-vindo. Né? Como eu disse para você, a gente não tem roteiro aqui, a gente bate papo e divide com as pessoas o que a gente tem caminhado, tem aprendido. E obrigado aí pela sua amizade, obrigado por abrir sua agenda e aceitar o meu convite para estar aqui no Sala de Visitas. Muito legal te receber aqui. Você está ouvindo bem? O pessoal está ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem, super bem. Agora tá legal. Então tá bom. Muito bom estar com você. Eu que agradeço aí. Falei para Deus, se eu pudesse ser um abajur da sala do Marcelo, já estou feliz. Você é um fanfarrão, começou. Por aí vocês vão vendo a figura que é o que eu já ouvi essa semana, né, nessa Sala de Visitas, é um gaiato. Ele tem cara de sério, empresário, é tudo propaganda enganosa, entendeu? Tudo paixão. Não, ele é sério, empresário sério, mas é um amigo querido. Miriam, seja bem-vinda, Ricardo Agostinho, a turma chegando aí de volta, né, tá voltando aí para a Conexão Elias. Muito legal ter cada um de vocês. Viviane, seja muito bem-vinda, muito legal. Lino, eu queria que você começasse contando um pouquinho, a gente sempre começa o nosso papo conhecendo um pouquinho dos meus convidados, né? Um pouquinho da sua história, quem é você, um pouquinho da sua história de vida, relacionamento com Jesus, né? Hoje, você tem uma história muito legal, enfim. Queria que você contasse um pouquinho da sua história,
né, da sua formação, enfim, conta para nós quem é o Fernando Lino. Ah, se eu soubesse. Não, eu sou menino do interior de São Paulo, nascido em Assis. Me converti, eu tinha 18 para 19 anos, né? Me namorei pela minha atual esposa, Neiva, e ela falou, só casa comigo se converter. E aí... Isso é que é estratégia de impacto comigo. de evangelismo. Eu até que aceitei, o duro foi o pastor. O pastor falou, não, Neiva, pelo amor de Deus, arruma outro. Pastor Gilbertinho, baixinho assim, rapaz, mas arrancou muito carrapicho, nossa, carrapato, tratou da ovelha, tava feio o negócio. Oh. E nós, um ano de casamento, nós nos mudamos para Valinhos, onde eu moro até hoje. Passei a congregar aqui na igreja de Valinhos, abri uma empresa na área de TI, desde o ano 2001 sou empresário. Tenho trabalhado aí com SAP, com software de gestão e também com gestão de projetos. E depois fiz seminário no Batista Teológico. Eu sou metodista, fiz seminário Batista, depois complementação na Metodista em São Paulo e o curso de plantação de igreja na Presbiteriana, lá com o Ricardo Agreste. Você é ecumênico, né? Você é um cara ecumênico, assim, eu vi, rapaz. Você é um cara eclético, você transita, você tem porta aberta em todos os lugares. Eu estou dizendo para você. Depois, em 2009, fiz o Haggai, conheci esse ministério maravilhoso aí, que me deu a oportunidade de andar ao lado de pessoas como Marcelo, que além de ser top, outro nível, é amigão, é do peito, gente boa, que anda com a gente. Então, só tenho a agradecer a Deus por esse ministério e pela caminhada aí, pelas viagens, né, Marcelo? Sim, essas viagens são inesquecíveis, né? José Júnior que o diga, né? Já esteve aqui com a gente, pastor José Júnior da PIB de Cuiabá que o diga. Ele adora nossas conversas, principalmente a nossa sinceridade com relação ao visual e ao look dele. Mas, Lino, você é um plantador de igreja. Eu queria começar por essa questão ministerial, depois a gente vai para a liderança. Assim, você plantou uma igreja em Valinhos, não é isso? Conta um pouquinho dessa experiência, como foi, porque você é um empreendedor, um empresário, você não começou, vamos dizer assim, no ministério, você conheceu o evangelho, se converteu, entrou para a caminhada empresarial, teve chamada para o ministério e foi plantar uma igreja. Como é que foi essa experiência, esse desafio para você, esse tempo que você viveu lá? Surgiu lá do projeto do Haggai, onde nós somos estimulados a evangelizar um povo, pessoas que estão precisando de Jesus, e também a partir de uma visão de que na cidade existem pessoas que são não alcançadas. Então, nós falamos de povos não alcançados longe, né, na Ásia, na África, mas muito tem se falado de povos, de tribos não alcançadas dentro da cidade. Sim. E então, minha esposa principalmente, é muito relacional, tinha muito relacionamento na cidade, ainda tem, e nós nos deparávamos, e ainda nos deparamos com pessoas que têm vontade de ler a Bíblia, têm vontade de buscar a Deus, mas dizem não gostar da igreja, dizem não gostar do modelo da igreja, elas nem sabem o que é a igreja, mas elas acham que isso que está na mídia, diga-se de passagem, essa última semana, por exemplo, tivemos notícia de montão, eles acham que isso é igreja. E então nós tivemos a possibilidade de nos aproximar deles, e surgiu então a proposta de nós plantarmos uma igreja que tivesse as mesmas bases bíblicas, os mesmos fundamentos de uma denominação tradicional, cristã, porém, que pudesse aos poucos, pelo menos, ir quebrando algumas barreiras que não são essenciais, que são apenas relacionadas à forma. E foi uma experiência maravilhosa, não pelo tamanho da igreja, não pelo volume de arrecadação, mas pelos relacionamentos que nós construímos nesse tempo, e principalmente por ver pessoas que diziam para nós, olha, obrigado, porque você teve paciência conosco. Esse público que nós trabalhamos, alguns se converteram depois de 5 anos de caminhada junto. Uau!
e nós sabemos que não é comum uma igreja esperar tanto tempo, estar junto. Outros ainda estão em processo de conversão, com mais de 5, 6, 7 anos. Eu sempre trabalhei, Marcelo, assim, as pessoas me perguntaram, mas quantos se converteram, né? Eu falo assim, olha, quantos caminharam com Jesus essa semana, quantos estiveram perto de nós, quantos, para mim, eles estão se convertendo. Eu estou me convertendo há 20 anos, eles estão se convertendo há 4, 5, então nós estamos juntos na caminhada. Verdade, a gente precisa entender essa ideia, a gente sabe que conversão é um ato, mas na verdade, a gente precisa entender que conversão é um processo diário, a gente tem que se converter a Jesus todos os dias, né? Porque todos os dias a gente perde a direção e perde o rumo dele, né? A gente acaba se perdendo nos nossos pecados, medos, fraquezas, a gente precisa todo dia, de alguma maneira, se converter novamente, né? Voltar à direção, converter na direção de Jesus. E às vezes a gente acha que é um negócio muito hermético, né? Estático, assim. E é interessante, Lino, porque você é um cara de TI, né? Você é um cara de exatas, a sua formação, enfim, você é empreendedor. É um cara de TI que olha assim, mas você é um cara muito de pessoas, né? A sua área ministerial, vamos dizer assim, a sua área pastoral, né? Os seus projetos, enfim, as coisas as estratégias que você usa, tá muito ligado. Você usa isso, né, para alcançar pessoas. E você tem algumas estratégias muito legais, né? Você é coach, também tem formação de coach, enfim. E assim, uma delas, eu queria levar a conversa para isso, que é muito interessante. Você explodiu aí, e explodiu mesmo, né? Você ficou muito conhecido pela questão dos mapas mentais, mas é verdade, seu canal, né? Você depois procura lá, o Lino vai falar, para não falar errado, mas no YouTube, me abençoou demais. Eu fiz isso com a minha igreja, com a minha liderança, dos mapas mentais, né? E a gente ouviu falar isso no mundo corporativo, meio acadêmico, né? A gente fala muito sobre isso, mas você veio e trouxe essa novidade como uma ferramenta para estudar a Bíblia, né, para entender melhor a Bíblia, cara. Fala um pouco mais para a gente sobre o que é, como é que funciona, como é que surgiu essa ideia. Aí, ó, o Naum está dizendo aqui, ó, mapas mentais são excelentes, né? Então ele está dando a dica aqui, e se você não conhece o que é, depois ele vai dar dica, depois você diz no seu canal do YouTube, eu vou lá direto para entender textos bíblicos, muito legal. Como é que surgiu essa ideia? O que são mapas mentais e como surgiu essa ideia, né, de usar isso e compartilhar isso gratuitamente, como você está fazendo aí no primeiro momento? Você abriu isso aí para dezenas de igrejas. Na verdade, é uma ferramenta bastante lógica, bastante estruturada. Como eu sou uma pessoa racional, né? Basta ver as minhas ovelhas ou aqueles que me pedem ajuda, eles sofrem muito na minha mão. Embora eu sou um racional que o Espírito Santo está tratando, viu? Então fica tranquilo que... Não, mas você é um racional que tem um coração desse tamanho, cara. O seu coração é maior do que a sua razão, pode ter certeza. É um equilíbrio, você é um cara equilibrado. Eu sou testemunha disso. Se eu bater, eu assopro depois. Eu sempre usei essas ferramentas, principalmente mapas mentais, para o meu aprendizado, né? Há mais de 10 anos, para o processo de visualização do todo, na tomada de decisão, no processo de gestão de projetos, usando maneiras visuais de mostrar aquilo que estava acontecendo e também para aprender nas minhas palestras, nos meus rascunhos, né? E nessa pandemia eu descobri que, principalmente lá fora, nas universidades, está muito na moda o mapa mental, nos concurseiros, as escolas que ensinam vestibular. E eu me peguei ensinando a Bíblia com a minha filha. Nós estávamos estudando, acho que João, com os primeiros capítulos de João, e alguns dias eu não quis fazer o desenho. Sempre que eu sento com alguém para estudar a Bíblia, e você é prova disso, nas nossas conversas também, em ser da Bíblia, eu desenho muito, as pessoas me pedem o papel depois, posso levar? Eu falo, mas é um rascunho aí. E a Vitória falou assim, pai, hoje você não vai desenhar? Eu falei assim, não, filho, nós já conversamos sobre a Bíblia aqui, tá bom, né? Ela falou assim, mas quando você desenha, eu entendo bem melhor, pai. Uau! E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, mas por quê, né? E aí eu fiquei pensando, falei, será que se eu lançar alguns vídeos no YouTube, colocar isso na internet, também vai ajudar outras pessoas a entender melhor a Bíblia? Se ensina as pessoas a estudar melhor outros temas, vai também estudar a Bíblia melhor. E então, eu fiz um teste, fui conversando, fui mandando para vocês, o pessoal foi gostando, foi pedindo, foi entrando mais, e, graças a Deus, tem caminhado aí, vamos fazendo.
diminuir um pouquinho agora pela carga de serviço, mas meu propósito é até o final do ano lançar aí mais pelo menos uns 10 mapas. Você já tem de alguns textos, qual lá do seu canal, fala aí qual é o seu canal no YouTube, você tem alguns textos de passagens bíblicas que já estão lá disponíveis no mapa mental para a pessoa não só aprender, mas assim, entender o processo. Quais os textos que você tem lá no seu canal? Lá no canal nós começamos fazendo alguns textos e de pessoas, fizemos um de Neemias, depois fizemos o do medo, de Isaías 43, Isaías 41, e depois eu passei a fazer alguns que me pediram, Marcelo, do Antigo Testamento. Sim. Então eu fiz um mapa inteiro do Antigo Testamento, que é o que mais tem visualizações hoje, acho quase 20 mil views. Eu assisti esse tem, desculpa, esse tem o Antigo Testamento todo. Eu lembro que você faz um panorama do Gênesis, né, até Malaquias. Esse é muito legal, eu recomendo. Desculpa. Depois fiz o de Gênesis, o de Êxodo, estou fazendo o de José do Egito agora. E a ideia é ir lançando. O pessoal tem pedido alguns, eu tenho feito. Algumas pessoas acabaram agendando cursos nas igrejas, fizemos aí treinamos mais de 1.000 pessoas para que elas possam fazer os seus próprios mapas, né? Você já fez, sabe? Sim. Uma coisa é você assistir o meu mapa que eu fiz, outra coisa é você fazer o seu mapa. O poder de aprendizagem é muito maior quando você faz o seu. Mas eu convido aí todos para entrar no nosso canal lá, Fernando Lino, no YouTube, curtir, compartilhar, fazer de tudo lá. Deixa like, se não gostar, deixa dislike também, não tem problema. O importante é ter movimento. Não, e é muito legal o alcance disso aí, o impacto, né? O Naum está até dizendo aqui que já usou até para pregar, e é verdade. Né? É uma ferramenta muito boa, a gente que prega, você que é professor de escola bíblica, líder de célula, de pequeno grupo, o mapa mental é uma ferramenta muito boa para você sistematizar e organizar tanto você assimilar e sistematizar para poder expor e compartilhar com outras pessoas. É dar uma visão muito mais ampla, eu acho que é muito legal. Tanto que você começou o canal, eu falei que deu algumas, é verdade, você tinha poucas pessoas inscritas quando você, né, entendeu de Deus esse projeto aí. Eu lembro que a gente compartilhou internamente, você começou a divulgar. Você tem quantas pessoas inscritas lá hoje? 2.900, acho. Então, mas quando você começou, né, antes dessa pandemia, tinha quantas? Tinha 15. Tinha 15 pessoas para 2.900. Então é sinal, né, que a coisa funciona. Então vale a pena. Acho que é uma ferramenta muito legal, agrega muito conhecimento. Eu tenho certeza que você que está com a gente aqui, depois corre lá no YouTube, depois, não sai agora, depois. E você que está no YouTube aqui assistindo gravado, bota lá Fernando Lino, você vai ver que tem muita coisa boa, muita coisa interessante nesse processo dos mapas mentais. Bom, eu quero mudar aqui, deu uma travadinha, mas voltou. Você é um cara que tem uma história muito bonita, né, de transformação, enfim, né, quem quiser saber vai ter que fazer o Seminário Nacional do Instituto Haggai, né, conhecer o Assis, mas, assim, talvez por isso, apesar de ser um cara racional, como você diz, né, a formação de exatas, empresário na área de TI, você seja um camarada tão preocupado com essa coisa do relacionamento, né? Você não é um cara de massas, de multidão, você não é o seu perfilzão, você mesmo já falou, você é um cara que gosta de sentar na mesa, de compartilhar, de dividir, né? Eu diria que você é um dos caras que, uma das coisas que mais me marcam em você, na nossa amizade, é essa coisa do discipulado, né? Você é um discipulador, é verdade, você é um cara que gosta de caminhar junto, de dividir, de ouvir. E aí você, nesse processo, uma coisa que me chamou a atenção, eu vi uma foto só, né? Eu nunca vi você trabalhar isso, mas você também tem como prática esportiva, né? Eu não sei como é que chama, você fala bobagem, é ciclismo. Você é um atleta dessa área, é verdade, você investe nisso e tal. Queria que você contasse um pouquinho dessa questão da bike, como o ciclismo entrou na sua vida, que você faz aí quilômetros, é um negócio. Eu fico cansado só de olhar lá suas postagens, eu transpiro, fico ofegante, mas eu queria que você falasse um pouco disso e como a ideia que você teve, você aplicou isso ao discipulado, a prática do discipulado. Fala um pouquinho disso pra gente, como é que funciona isso, né, a bike e o discipulado, o que tem a ver uma coisa com a outra, a importância do discipulado na sua vida.
Eu comecei na bike há 3 anos atrás, não estava tão na moda como está na hoje, né? Na pandemia virou uma febre. Sim, agora todo mundo. Isso. Mas essa história de andar 80, 100 quilômetros, fala baixo, porque senão minha bicicleta escuta. E ela, nessa pandemia, ela tá com saudade já dessas coisas aí. Eu sempre andei de bicicleta quando mais jovem, mas depois gostava mais de futebol, jogava bola, machuquei o joelho, não podia jogar mais, precisava fazer algum esporte e comecei a praticar o ciclismo. Ciclismo de estrada primeiro, depois comprei uma bicicleta também para andar na terra. Só que eu sou uma pessoa competitiva e meio sem vergonha para fazer exercício, né? E basta ver este ano. Eu tenho que assumir minhas falhas, né? Se eu não tenho uma competição marcada, Marcelo, eu pergunto assim, tá, vou treinar para quê? Ai, ai. Eu vou treinar, eu treino pouco, vou treinar, treino leve, não treino forte. Então, o que eu fiz no passado, nos últimos 3 anos, foi eu marcava minhas competições do ano, ia aumentando o tamanho delas, 80, 90 quilômetros. Isso me fazia treinar mais. Treinava 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu até tenho uma palestra sobre isso, é que eu encontrei um grupo de pessoas que mexeu comigo, Marcelo, porque eles são extremamente identificados com o que eles fazem. Se você, por exemplo, tem um amigo que começou a andar de bicicleta, você começa a achar ele estranho, porque ele começa a sair de casa cedo, ele começa a gastar dinheiro, às vezes bastante dinheiro numa bicicleta, e na conversa dos amigos, vira e mexe, ele só fala de bicicleta, e aí ele quer convencer você a comprar uma bicicleta, ele quer convencer você a ir na trilha com ele a semana que vem. E eu fiquei pensando, eu falei, isso aí parece muito com o cristianismo, mas a impressão que eu tenho é que o ciclista, cara, o tempo passa e ele não perde essa paixão, continua. Legal. E eu fiquei muitas vezes, Marcelo, eu fiquei triste nas minhas trilhas. Porque eu ficava pensando assim, falando, Deus, será que eu sou cristão como esses caras aqui são ciclistas? Caramba, hein? Teve Caramba. uma vez que eu estava treinando com meu amigo, por exemplo, e ele parou, porque tinha um ciclista parado com o pneu murcho, furado. Ele parou, voltou lá atrás, falou, espera um pouquinho aí, foi lá, eu voltei com ele, ele perguntou se estava tudo bem, se o cara precisava de alguma ajuda, se não sei o quê. O cara falou, não, tá tudo bem, já estou arrumando, vou seguir em frente, pode ficar tranquilo. Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, será que eu como ciclista, será que eu como cristão, quando vejo um cristão parado na caminhada, eu faço isso? Caramba, fantástico. Quando você vai às 7 da manhã e já vê muita gente na estrada, pessoas que acordaram às 6 para se desgastar durante a manhã inteira, e eu fico pensando, Deus, quantas escolas dominical, na minha época era escola dominical, né? Eu perdi, porque estava cansado, não queria fazer nada de manhã. E tudo isso me ensinou muito a caminhada, a vontade de ajudar, pessoas que... eu vi na prova de Ubatuba, por exemplo, uma cena que eu tenho até um vídeo gravado no meu canal, de um marido e uma esposa correndo junto, e na subida ela não aguentava subir. E ele então encostava atrás, é muito comum isso no ciclismo, e colocava a mão nas costas dela e pedalava por ela e por ele, empurrando nas costas. E eu penso nisso, Deus, isso é cristianismo. Pessoas que não estão aguentando pedalar mais, eu coloco as minhas mãos nas costas dela e eu ajudo ela a terminar aquela subida. E depois a gente continua na descida junto. Caramba. Mesmo em provas de competição, você vê, lógico, nos profissionais não, tem aquele espírito, tem dinheiro rolando, mas sim, eu percebi muitas coisas que eu pensei sobre discipulado e aprendi muito com esse esporte. E você dá palestra sobre isso, né? Você aplicou
esses princípios aí que você, alguns deles você citou aí, e você fala sobre isso, né, nas igrejas, você aplicou porque só esses exemplos que você deu aqui eu fiquei imaginando, né, eu não sei se na época tinha bike, mas se tivesse, provavelmente Jesus seria um ciclista, né? Ele seria aceito facilmente num grupo como esse, né? Jesus facilmente pela postura dele. Vamos, inclusive de capacete, de blusa, vamos configurados lá. Legal, legal, muito legal. E deixa eu perguntar uma outra coisa para você, essa coisa de discipulado, de TI. Você atuou, e aí eu vou migrar aqui a conversa para o outro lado, que eu sei que mexe com você também. Você tem formação de coach e tal, chegou há um tempo a atuar, mas eu sei que você meio que se desencantou um pouco, né, com isso, com essa história do coach. Você até usou isso para ajudar, como ferramenta para ajudar igrejas, enfim, para abençoar igrejas. Né, o Ricardo Agostinho está compartilhando aqui, ó, que a aplicação na vida cristã é edificante e ao mesmo tempo exortante, falando sobre a questão da bike. Ricardo Agostinho está agradecendo aqui. Tá, esses links são muito legais, do ciclismo, o discipulado. Lá no seu canal tem coisa sobre isso, tem vídeo sobre isso também, não tem, Fernando? Os primeiros vídeos eram mais relacionados a isso, e depois, esse ano, eu acabei gravando mais dos mapas mentais, mas tem sim, tem uma playlist lá com algumas corridas minhas que eu fiz, com algumas provas, e eu gravei. Legal, legal. Então você, Fernando Lino, canal do YouTube lá, você, né, se inscreve no canal, dá um like lá, estou ajudando na campanha, hein? Dá um like lá e é muito legal. E deixa o joinha, com certeza é muito legal. Então, estava falando com você sobre a questão de coach, né, que foi uma febre nos últimos anos aí, todo mundo era coach para cá. Você tem essa formação, usou isso, assim como você faz com tudo que Deus te dá, né? Ciclismo, mapas mentais, não foi diferente com o coach, você usou isso e aplicou para abençoar a liderança, a igreja, mas eu sei que você se desencantou um pouquinho com isso, né, Lino? Você se desencantou um pouco, não com o coach necessariamente, né, com a ferramenta. Queria que você falasse um pouquinho, é interessante, será que está sendo mal usado? Tem gente se aproveitando disso, talvez até no meio evangélico, da expressão, todo mundo é coach é o cara que é líder, mentoria e coach é a mesma coisa. Queria que você falasse um pouquinho disso, qual a diferença, o que é ser um coach, dá para aplicar no cristianismo, não dá, enfim. A Neiva está chegando aí, ó, já veio, a Neiva está aí, ó, Lino 580 é a dona Neiva, vamos falar sério agora, que a primeira dama está aí na live agora. Tomar cuidado. E, na verdade, sim, Marcelo, o processo não é nem desencantar, mas é o entendimento de que o coaching, assim como o mentoring, assim como o aconselhamento, são ferramentas que ajudam a pessoa a se desenvolver em uma determinada área. Então, eu lembro, por exemplo, de que quando eu trabalhava lá com meu pai, de mecânico, às vezes eles pediam para mim tirar uma roda de um caminhão, eu colocava aquela chave de uma cruz assim, para fazer força, eu não conseguia tirar, eu era pequeno ainda. Aí a pessoa vinha e me dava um cano bem grande, eu encaixava o cano na chave, soltava o peso do corpo e conseguia soltar aquela roda. Então, aquele cano que foi me dado era uma ferramenta que me ajudava, com a minha força que eu tinha, executar o serviço que eu não conseguia antes. Então, o coaching, ele é uma ferramenta que potencializa e que te ajuda a desenvolver uma competência. Mas, infelizmente, tem muita gente que pegou o coach, pegou esse cano, que serve para isso, para você aumentar a sua força, e começou a usar para ajudar o motor a ter mais força, a encher o pneu, a arrumar o carroceria do caminhão, a desamassar a lata, a fazer outras coisas que aquela ferramenta não é adequada. Então você escutava, eu sei que aí não, mas aqui você escutava a gente falando, saia da depressão com o coach. Eu ouvi muito. Aí você fica olhando e fala assim, mas meu Deus, essa ferramenta não é para isso. Venha fazer 3 dias de coach comigo, eu enfio uns versículos bíblicos, você não precisa nem de pastor mais. Nossa, Deus. Eu costumava brincar, que é o seguinte, traga o seu marido de volta em 3 dias com o coach.
Agora, normalmente, eram pessoas que sumiram na pandemia. Se você olhar agora, na dureza da vida, quando ninguém tem dinheiro mais, quando ninguém pode comprar os cursinhos, podem comprar as coisas, você olha na internet hoje, não tem ninguém mais. Verdade. Então, a pergunta é, estavam preocupados com as pessoas? Estavam preocupados em promover de verdade vida? Então, no curso que eu fiz mesmo, tinha muita gente que falava assim, eu quero ver se eu ganho um dinheirinho com isso aqui, eu ganho um pouco mais. Psicólogos fazendo o curso para ver se conseguia cobrar mais no valor hora. Aí você fica pensando e fala assim, não é isso a ferramenta. A ferramenta é usada lá fora ou nas empresas, você não tem uma determinada qualidade ou uma característica, ou ela é fraca em você, e o coach encosta em você para te ajudar a desenvolver. Então, para isso, eu continuo acreditando e continuo tentando ajudar. Eu não cobro mais, não faço mais processo de coaching. Muitas pessoas me procuravam e achavam que eu era curandeiro, em vez de achar que eu era coach. Eu falei, não, eu não sou isso, eu sou coach. Eu ajudo você a desenvolver uma característica ou uma estratégia na sua vida, uma melhora da vida, um repensar da vida. Mas, assim, como ferramenta, sim, continuo acreditando para tirar a porca e para ajudar a desparafusar lá o parafuso que você não tinha força. Pô, boa, eu gostei. Eu sou prova disso, eu tive um tempo aí com você em Valinhos, né? A gente um tempo juntos e, enfim, você sabe como isso me ajudou demais, um tempo especial que eu precisei, né, reorganizar minha vida, minha mente, meu coração, e eu quero deixar de dar esse testemunho público aqui. O Lino foi alguém que abriu o coração, abriu a agenda dele na empresa, enfim, e o tempo dele tanto online, e com certeza, né, isso é uma ferramenta. O Naum está dizendo aqui, né, a seleção natural deixou apenas os coaches profissionais, né, eu acho que esse profissional acho que é o problema, não que o camarada não, ele tem que ser profissional por excelência, não há nenhum problema ele cobrar por isso, se é a profissão, mas o problema é quando ele perde a essência do que é ajudar o ser humano, né, eu acho que talvez essa seja a grande questão. Sim. Várias pessoas me procuraram com um processo depressivo, com uma situação difícil no casamento, com dúvidas da fé. E eu disse para essas pessoas, olha, eu não sou a pessoa mais indicada para te ajudar. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um pastor, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um outro profissional. Então eu acho que é bom, sim, o coach profissional, aquele que trabalha ajudando, mas nós temos que ter a ideia de que tem áreas que não é a nossa área, mas infelizmente quem faz pelo dinheiro, ele aceita tudo, ele vai tentando vender tudo. Você diria, Lino, você que é um cara que transita, né, e você, como a gente falou, você é da área de exatas, empresário, mas também é docente, é professor, é um cara que pastor, cuida de pessoas, plantou uma comunidade lá no Pai Querer, metodista do Pai Querer. Eu tive a oportunidade de estar lá e conhecer o trabalho, né, humanizado. Você acha que o problema não está nas ferramentas, mas talvez nessa liderança cristã, e aí eu não vou generalizar, mas o ser humano, né? Então, assim, seja o coach, seja o discipulado, seja o pastor, seja o empresário, como você, por exemplo, a questão não é a ferramenta, mas é o ser humano. Será que essa liderança cristã perdeu a mão, perdeu o foco? Essa profissionalização fez mais mal do que bem para a liderança cristã de uma forma geral? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu costumo dizer que tem gente que gosta de ser enganada, Marcelo. Uhum. Então, muito desses líderes que acabam surgindo, às vezes, até dentro da igreja, e os famosos coaches resolve tudo, são muitas vezes levantados por um povo que gosta de ser enganado. Então, por várias vezes, eu deixei de vender o meu serviço de coach. Por quê? Porque várias vezes eu só vendia se eu enganasse. E eu falei, eu não quero isso. A pessoa vinha e falava, olha, isso e isso dá para trabalhar aqui. A pessoa falava, não, eu não quero, eu quero aquilo, 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 aquilo outro. Eu falo, isso aí você vai precisar de um outro profissional. E aí ela encontrava alguém que falava, não, não, a gente resolve tudo aqui. Nossa. E ela comprava o serviço do outro. Então, não só nessa área, mas em muitas áreas. Nós, muitas vezes, então basta ver os nossos líderes aí que estão sendo presos ou quase sendo presos, que vêm nas igrejas, cantam, pregam,
Muitas vezes nós gostamos de ser enganados, nós estamos vendo que está cheirando ruim, mas nós gostamos. Verdade. Verdade, é um negócio complicado. Eu bato muito nisso também, nesses profissionais. E eu não tenho nada contra alguém que cobre, quer dizer, cobrar é um negócio complicado. Mas tem gente, ok, mas o problema é quando isso vira um mercado, né? E esse mercado sem escrúpulos e vira um mercado, às vezes, que é o que você falou, né? O que vale é o comércio, né? A questão do Espírito Santo, igreja, transformação de vidas, vira meio, né? E não um fim, né? Quando o fim do evangelho se torna um meio para alguém ou ganhar recursos, ou visibilidade, ou carreira política, ou qualquer outro tipo de vantagem, eu acho que isso acaba comprometendo a essência do que é, né? Estão dizendo aqui, né? A gente não aprendeu a evitar a aparência do mal. Talvez falte aquela base, né, da escola bíblica, como James, lá do Paraná, de Santa Catarina, está dizendo aqui. Então, assim, você, por exemplo, eu posso dar um curso de coaching na sua igreja, Marcelo, e ensinar várias pessoas a usar a ferramenta de coaching? Eu posso. Eu preciso ficar usando um monte de versículo bíblico para isso? Não. Agora, por que alguns coaches, para vender coach para os crentes ou para as igrejas, para fazer eventos com 1.000, 2.000 pessoas lá, ficam enfiando um monte de versículo bíblico fora do contexto e a gente aceita, e pior, a gente acha que é de Deus. Os versículos estão todos fora do contexto, tudo mal interpretado, só para dar poder na palavra do coach. Então é só isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Coach é uma boa ferramenta, pode ser usado na igreja, já usei com pastores, já usei com lideranças de igreja, não precisei enfiar nenhum versículo bíblico para dar mais valor à ferramenta. Quer dizer, na verdade, o coach ele pode ser uma ferramenta, ele é uma ferramenta que pode ajudar muito, né, os líderes cristãos, os cristãos de uma forma geral, mas não precisa dar uma roupagem, né, colocar um evangeliquez nele. Ele por si só é uma ferramenta que não precisa ser, vamos dizer, não precisa converter a ferramenta do coach para que ela seja útil, né, ao evangelho, né? Não. Mas, infelizmente, aquilo que eu falei, nós gostamos às vezes, né? Tem gente que posto naquele que fortalece. Esse é muito usado, né? Pro coach, viu, James? Esse é ótimo pro coach. Os caras usam mesmo e Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Deixa comigo, eu pego o nome de Jesus e você enfrenta depressão, casamento, mal olhado, olho gordo, macumba, boa cumba, né? E o coach diz que resolve tudo, né? Dívidas. Ai, ai, ai. Ô, Miguel, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu tava aqui pensando nessa questão de liderança. Você é um líder também em várias áreas. Cara, como é que você está olhando aí nesse tempo de pandemia a liderança, a igreja, né, de uma forma geral, e a liderança, os líderes de uma forma geral, na atuação dentro desse contexto de pandemia, o papel da igreja? Como é que você está observando aí, você que é um crítico, no bom sentido, né, que tem um olhar crítico, né? Como é que você está vendo o papel da igreja? É um olhar crítico. A gente é um olhar crítico desse tempo aí de pandemia. O papel da igreja está sendo relevante, omisso? Você acha que esse negócio é o final do mundo, Jesus está voltando mesmo com a pandemia, com a cura do coronavírus? Como é que você olha aí para esse momento aí? Marcelo, eu acho que depois da igreja brasileira, em boa parte, ter praticado a escapologia, o quê? Ela tentou isso. Gostei! Essa eu nunca tinha ouvido. Desenvolva! Depois da igreja tentar praticar a escapologia, ela tentou entrar na escatologia e agora, quem sabe, ela vai viver a teologia. Legal, boa. Mas de verdade, eu tenho falado já desde as primeiras semanas, dizendo, olha, eu estudei muito, né, dois líderes bíblicos, que é José do Egito e também Neemias. Eu tenho falado e tentado ensinar, seja aqui em casa, seja os meus pastores amigos, os cristãos que me ouvem, de que nós cristãos não devemos estar preocupados se isso vai acabar ou quando isso vai acabar. Nós precisamos estar preocupados em o que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, nesse tempo. Então, infelizmente, os cristãos ficaram muito preocupados em, não, isso vai acabar daqui 2 semanas, não, isso não é nada,
não, isso vai passar, nós precisamos escapar do cativeiro babilônico logo. Isso é velho. Se você lê o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, você vai ver que os profetas profetizavam aquilo que estava no ouvido. À medida que foi, infelizmente, perdendo muitas pessoas, e às vezes à nossa volta, aonde você viu que a situação ficou muito difícil, já são 5, 6 meses nessa história, não sabemos ainda quando vai sair. Alguns cristãos, algumas igrejas e alguns líderes, graças a Deus, estão entendendo que eu preciso estar mais preocupado com aquilo que Deus vai fazer na minha vida no cativeiro do que quando o cativeiro vai acabar. Uau! Uma Boa. mensagem de Jeremias foi: fica aí, faz casa, dá em casamento, faz filho. Nós precisamos de uma nova geração que vai sair daí. Se vocês não fizerem filho, não vai sair ninguém do cativeiro babilônico. Vamos ser sinceros, você que sabe teologia 1000 vezes mais do que eu. A maioria dos teólogos diz que Neemias nasceu onde? Como é? Desculpa, No cativeiro. No cativeiro, sim. Neemias nasceu no cativeiro. Aí eu te pergunto, se os pais dele não tivessem feito filho, tivessem preocupado em sair de lá, como que seria? Fantástico. Então, eu e você temos que viver esse tempo. Com o dinheiro que nós temos, com a inteligência que nós temos, fazer a diferença, marcar a nossa realidade. Eu tenho dito, pastores, pastoreiem. Você sabe usar a internet? Use. Você não sabe? Pastoreie. Você sabe mandar WhatsApp? Mande. Não sabe? Ligue. Não sabe? Passe com o carro na frente e buzine. Sei lá, escreva uma carta e coloque na carta de correio, mas você vai saber amar, então ame. Infelizmente, nós demoramos um pouco, eu acho, para entender que a igreja não é no templo, para entender que a igreja é maior. Nós vamos ter provavelmente uma igreja híbrida daqui para frente. Sim. Nunca mais, provavelmente, nós teremos aquela igreja local como nós tínhamos, mas provavelmente poderemos ter mais pessoas congregando conosco de maneira híbrida. Agora, sim, nós vamos ter que nos adaptar, mas Deus está no controle, Ele vai usar isso como Ele usou a tecnologia na época de Martinho Lutero, Ele vai usar agora também para a honra e glória dele. Amém, cara, que legal, que legal. Nossa, eu não tinha ouvido. Interessante esse link que você fez aí. Eu pelo menos não tinha ouvido ainda esse link, é muito legal. Fica a dica aí, vale a pena, né? Jeremias, Neemias, esses chamados profetas do exílio, né? Esses caras. E é interessante esse contexto, esse link eu já tinha feito, mas essa sua pegada, né? Vivam, principalmente de Jeremias, né? Vivam no exílio, construam casas, construam a vida aí. Eu vou abençoar vocês aí, vivam o melhor desse tempo, né? Dentro das dificuldades do exílio, Deus está nesse tempo também, né? Deus está agindo, continua salvando, curando, transformando, abençoando, consolando. Eu falei na live com Jesus Júnior, eu falei, olha, José, ele não estava, eu não vejo na vida de José ele tão preocupado em querer sair do Egito. Eu vejo ele preocupado em servir melhor o Potifar, eu vejo ele preocupado em não tirar proveito da mulher de Potifar, eu vejo ele preocupado em, mesmo sendo injustiçado, a servir bem na cadeia. Eu vejo ele preocupado com o cara que acordou triste porque tinha sonhado à noite. Eu vejo ele servindo o faraó quando o faraó precisou. E eu vejo Deus fazendo o que fez na vida dele. Então, assim, menos preocupado. E eu creio de verdade que esse tempo de pandemia vai fazer eu viver coisas maravilhosas lá na frente diante de Deus, que se ela não existisse, provavelmente eu ia fazer um monte de coisa que eu estava achando que era de outro jeito. Verdade. Cara, verdade. Tem uma pessoa da minha célula, do meu pequeno grupo, que compartilhou exatamente isso. Ele passou um deserto danado, desempregado, e ele sempre compartilhava, começou a trabalhar semana passada, né? E ele às vezes está com a gente aqui nas lives, o Sander, né? E ele dizia isso, ele falou, pastor, desempregado, ele chorava, às vezes dizia, mas olha, eu nunca experimentei tanto Deus nesse tempo, nunca orei tanto, eu e minha esposa. Ele falou assim, eu sei, né, que Deus tem coisas maiores, Ele cuida, mas essa visão mesmo sua, Deus está preparando coisas maiores, mas eu quero viver hoje, não adianta eu ficar desesperado com o que eu não tenho. Então o melhor que eu tenho é procurar mais a Deus, ouvir mais a Deus, experimentar mais a Deus, conhecer mais a Deus no meio do exílio, né, no meio do sofrimento, e ele está nesse final de ciclo, né, começou a trabalhar tem uma semana, ele disse, pastor, eu estou grato pelo emprego que eu consegui,
mas a minha gratidão maior é que se eu tivesse ficado murmurando, reclamando, esse tempo todo eu teria perdido 5 meses, onde eu vivi coisas que eu nunca vivi em todo o meu tempo de vida cristã, que conheci a Deus aí. Eu acho que é a experiência de José, né? Fazer o melhor e deixar Deus continuar no controle, né? Deus continua no controle de todo o processo. Eu gosto muito do seu ensinamento, aprendi demais com você. Eu gosto daquela ideia do chá, né? Você, quando ferve, é que sabe o seu cheiro, sabe quem você é de verdade. Eu, nessa pandemia, me tacaram água quente umas 1000 vezes. Uma hora você consegue exalar o perfume de Cristo, outra hora não, você se arrepende, você chora, você se conserta, você se revê, mas sim, nós estamos sendo construídos aqui, no hoje, no agora. Aprendemos, refazemos, reconstruímos, e eu creio que Deus está no controle e vai sair conosco daqui, e Deus abençoando vai sair melhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Linão, e para o futuro? Quais são os seus sonhos, seus planos, projetos? Eu sei que você estava, antes da pandemia, você estava algumas. Você é um sonhador, né? Um sonhador, mas um sonhador, e aí quando eu digo sonhador, você é como José, você não é apenas um sonhador, né? Você é mais do que um sonhador, mas é um sonhador, é como José, crendo nos projetos de Deus e prepara e faz a sua parte. Por isso que você está falando agora, eu estou identificando e fazendo esse link de você com José. O que você está planejando para o futuro? O que você tem no coração aí para o futuro? O que você pensa, tanto para você, quanto você acha que para a igreja, para o Brasil, enfim, pessoal, como é que você olha, como é que você vê a perspectiva de futuro aí? Eu sonhei muito ano passado na perspectiva de poder estudar lá fora, né? Fui para os Estados Unidos, fiquei 4 meses lá. Eu acredito que o mundo europeu e o mundo dos Estados Unidos, eles vivem um contexto pós-cristão, né? Que nós ainda não vivemos, mas pode ser que a gente venha a viver. E eu acredito muito que eu posso aprender ao ver como eles estão fazendo para ser igreja lá hoje. E eu acredito que daqui 5, 10 anos isso vai ser uma realidade, pode ser uma realidade, eu acho que com certeza, mas vamos ver. A Neiva fala que a Neiva se balança tudo. Você sonha e ela vai junto, mas o legal é isso, a gente vê que a família toda está nos sonhos, né? Ela fala assim, mas nem a pandemia acaba com o seu sonho. Eu falo assim, não, cara, para com isso. Então, assim, é lógico, essa parada tudo fica mais difícil, nós precisamos rever, nós precisamos ajustar, nós precisamos entender que nós não somos feitos de sonhos, nós somos feitos de Deus, presença de Deus na nossa vida, nossa missão não para. Os nossos sonhos são flexíveis, a gente ajusta, mas a presença de Deus na nossa vida, não. Ela precisa ser conosco. Então, assim como José, eu sonhei, estou sonhando. Se precisar jogar mais para 1 ano, mais para 2, mais para 3. Eu estou que nem aquele senhorzinho que queria fazer faculdade e foi fazer com 65 anos de idade. Não tem problema, não. Se for só com 65, eu vou do mesmo jeito. E assim como Caleb, eu vou dizer, olha, aquela montanha é minha, Senhor. Então vou para lá. Não tem problema, não. Que legal, que legal. Com 65 nós sentamos lá para estudar com os gringos, não tem problema. Aí para 65 falta muito, né? A Neiva tá dizendo, eu sou testemunha do sonho desafiador, mas é o que realmente o movimento. Você é um cara movido a sonhos, cara? Eu sou um cara movido a desafios, né? Eu sempre procuro sair da rotina, esses dias até brinquei com a Neiva, falei assim, olha, só mulher que eu não gosto de trocar, mas olha, eu mexo na minha mesa, eu mexo no meu computador, eu mudo a sala de casa, eu faço mudanças, eu gosto, né? A Neiva falando que a primeira casa que nós moramos, eu comprei e falei, nós vamos morar 5 anos aqui. Aí depois nós mudamos para essa que nós estamos hoje, quando nós mudamos para essa, eu falei, nós vamos morar 10 anos aqui. Ela falou, o começo do ano que vem faz 10 anos, então tá aí, ó. Ou seja, Neiva, comece a arrumar a mudança, viu? Comece a arrumar as malas. Eu gosto. Quando eu comecei a plantar a igreja, eu disse, eu não quero plantar uma igreja sem denominação, porque eu vou plantar, eu vou entregar para alguém. Muitos pastores acharam loucura, falavam, mas como assim? Você vai começar e vai passar para alguém, para outro pastor, quando der certo? Eu falei, sim. Quando as coisas estiverem caminhando, não caminhou como eu queria entregar uma igreja mais estabilizada,
mas fiz e faço o melhor para que nossos pastores agora que chegaram, possam dar esse segmento. Plantei, criei empresas, quando ficou grande, vendi, passei adiante também, formei gestores. E eu acredito assim, cara, faça com que alguém faça o que você está fazendo hoje, porque senão você não vai fazer aquilo que Deus tem para você. Uau, uau, legal. Quem é aqui? O Walter Fidelis está dizendo aqui, ó, o Fernando é uma inspiração. Ele é um sonhador, mas mais do que isso, é uma pessoa sensível ao propósito de Deus. Legal, legal o testemunho do Walter aqui. A gente caminha Walter Fidelis é o Ronquenoli brasileiro, lá de Uberlândia. É mesmo? Oh, legal, vamos saber. Aí, ó, vamos saber. Que legal, Leni. E é legal por onde você passa, por isso que eu falei, tem gente de vários lugares aí, tem sido abençoado pela sua caminhada, e isso do ministério, né? E é interessante isso que você colocou, né? Porque você, tanto na área empresarial quanto na área ministerial, eu lembro que você plantou a igreja do zero, e eu lembro disso, quando a coisa estava começando a tomar forma. A gente tem 10 minutos, a conversa quando é boa, já passou, rapaz, 50 minutos, que absurdo, dá vontade de continuar aqui. Mas assim, vamos aproveitar esse final aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da vaidade, porque é uma coisa que eu percebo em você, você é um cara muito bem sucedido na vida, familiarmente, espiritualmente, a gente vê o seu casamento com a Neiva, suas filhas lindas, acho que uma delas estava até aí, pelo sobrenome, eu acho que Sofia e o Matheus estavam aí. Estavam juntos aqui, ou estão aqui ainda. E é um cara super bem sucedido, mas você não é um cara vaidoso, assim, pelo menos, né, nesse sentido de ser a minha igreja, a minha empresa, o meu império. Você acha que isso é um problema hoje na liderança, Lino? Que isso às vezes atrapalha a caminhada das pessoas e às vezes compromete o que Deus está fazendo, as pessoas se perderem naquilo que Deus entrega na mão delas? Eu acho que o líder, ele é a tampa, né? John Maxwell já dizia isso, o líder é a tampa da sua instituição, da sua organização. Se nós entendermos que nós somos os melhores, nunca vamos crescer, nunca vamos seguir em frente. Eu sempre entendi que, e eu acho que também a personalidade, né? Eu sempre me garanti, também formei, treinei, sempre soube do que Deus me deu como dom, e nunca tive dificuldade em encontrar outras pessoas que têm dons melhores do que eu. Mas eu acho que sim, Marcelo, infelizmente a igreja cristã tem mais do que na empresa, tá? A empresa tem, mas eu vejo mais na igreja essa ideia de que eu sou o pastor e esses membros não podem pregar melhor do que eu, esse membro não pode dar aula na escola bíblica melhor do que eu, esse membro não pode aconselhar melhor do que eu, e o outro pastor vizinho do lado. Eu ficava preocupado porque quando eu plantava a igreja, o pessoal vinha falar para mim assim, pastor, um parente meu vai se batizar, eu posso ir domingo lá na igreja dele? Eu falava, nossa, não, eu respeito todo mundo, tá? Não estou criticando, só estou dizendo que não cabe na minha cabeça. Certa vez, nós tivemos uma questão aqui entre igrejas, né, de uma denominação, não vou falar qual, uma pessoa veio se aconselhar comigo e falou assim, olha, eu tenho uma loja aqui em Valinhos e meu parente tem uma loja aqui em Valinhos. Quando eu não tenho produto, eu falo para a pessoa ir comprar na dele, e ele fala para vir comprar na minha. A gente compra o produto junto, a gente soma forças, mesmo sendo concorrentes. Por que que os pastores brigam por causa do mesmo membro? Nossa. E fala que não pode ir na outra igreja. Aí eu falei assim, minha irmã, eu não sei dizer não. Fica com esse mistério aí, porque... Eu não sei explicar não, só vou dizer uma coisa para você. Deus é mais. Deus é mais... Quer dizer, o empresário tinha um coração mais pastoral do que os próprios pastores da cidade, né? Misericórdia. O ego e a vaidade dos líderes cristãos, muitas vezes, impede a igreja de crescer. O ego e a vaidade dos líderes. Não é novo. Sim. Não é novo, né? Lá na igreja primitiva a gente via Paulo, Apolo, não sei quem, mas eu acho que falta a liderança que chega e fala, pessoal, para com isso. A igreja é de Jesus. Verdade, verdade. Só está administrando, só tem um dono, né? Eu costumo dizer que para uma igreja só tem um dono. A gente administra pelo tempo que ele quiser, na área que ele quiser, e a hora que ele não quiser. Mas não adianta a gente achar que a gente vai mandar, dominar e segurar para sempre, porque a hora que o dono resolver dar o bilhete azul e mandar a gente para outro lugar, e as pessoas têm a ilusão disso, né? Que os membros são propriedade, que pode, não pode. Eu costumo dizer, a igreja nunca vai dizer o que o membro pode ou não pode fazer, né? Não é papel da igreja nem do pastor.
O papel da igreja é ensinar, é mostrar o caminho, é apresentar o evangelho e dar à pessoa, levar ela à maturidade para tomar as decisões de acordo com aquilo que ela entende do que é o evangelho, né? do que Jesus ensina, né? Senão vira um gueto, vira um curral, vira, enfim, né? Perde o sentido de comunidade, né? Você subestima a capacidade das pessoas tomarem decisões, né? Com relação à escolha que fizeram por Jesus. Certa vez eu falei para um pastor, pastor, você está sofrendo hoje, eu estou vendo seu sofrimento. Você ama as pessoas, ora, visita, cuida como um pastor, mas tem dificuldade para pregar. E você tem na sua igreja ótimos pregadores. Por que você não compõe com eles? Nossa, o cara quase me matou. É mesmo? É mesmo, Lino? Sai daqui, isso não vem de Deus. Rapaz, eu achei que eu ia te agradecer, mano. Não, cara. Não dá certo não, cara. Toma cuidado. Então, a falta de humildade, de eu saber os dons que Deus me deu, muitas vezes não deixa a igreja crescer e ainda não deixa eu exercer os dons que Deus me deu, porque eu estou tentando fazer coisa que não era para mim fazer. Verdade. Verdade. É gente que ora, meu é o reino, meu é o poder e minha glória para sempre, né? Os caras que não entenderam a oração que Jesus ensinou, né? A oração inversa e o pastor André Santana está com a gente, é um amigo que eu converso muito sobre isso aqui, um amigo da Natasha, você conhece o Andrezão, né? O Andrezão, nosso brother. Gente muito boa, figura rara, gente boa. A Natasha também é missionária nossa em Uganda, está no Brasil, um tempo de descanso com o Jonatas também. Abraço para eles. O Walter está dizendo aqui, o membro da igreja não deveria ter código de barra. Boa, Walter. Essa foi boa, hein? Mas tem uns caras que acham agora que chegou o Hélio. Agora chegou o Hélio. Vixe! Ih, rapaz, essa sala de visita tá lotada, viu? Tá lotada. André Santana, Hélio, meu Deus, vai dar formação de quadrilha aqui. Vou fazer um encontro do Ragai aqui, meu Deus do céu. São amigos, são os amigos de caminhada que Deus presenteia a gente. Muito legal, muito legal. Linão, nós temos 3 minutos. Abraço, Hélio. Abraço demais. Saudade de você, cara. Muito tempo que a gente não vê o Hélio aí, pastorzão querido. Muito bom mesmo. A gente tem 3 minutos aí. Eu queria deixar esse tempo final, cara, para você falar algo do seu coração aí para quem está com a gente, vai assistir depois aí no YouTube. Enfim, você é um cara que tem um coração. Quero mais agradecer você por abrir esse espaço aí na sua agenda. Mais uma vez, dar um testemunho de gratidão pelo que você fez pela minha vida, pela minha caminhada. Você sabe que alguns encontros de coaching fizeram coisas sobrenaturais na minha vida, coisas que a gente conversou. Então eu não vou dizer aqui, senão tu vai fazer filho e vai te ligar agora. Vai dizer, não, esse cara vai contra tudo que a gente conversou aqui. A gente não planejou isso. Já tem gente me ligando no Rio de Janeiro. Falei com ele agora há pouco, porque foi você que ficou fazendo propaganda. Eu só dei o testemunho, cara. Eu tenho que dividir o que aconteceu, mas é benção demais. Eu quero te agradecer, cara. Dizer que é muito especial. Sua amizade, a Neiva, Sofia, que está aí com a gente, ele deu testemunho. Quando a filha diz, papai, te amo, acho que esse é o seu maior testemunho, o maior ministério. Né? O Naum aí tá agradecendo também. Enfim, muita gente foi abençoada. Cara, fique à vontade aí para dar um recado nesse tempo aí de pandemia, de algum sem perspectiva. O que você diria para essa turma aí? A sala de visitas é sua, você manda. Fiquem em paz. A situação pode sair do controle das suas mãos, mas não sai das mãos de Deus. Então, não tem essa de que o ano de 2020 não existiu, que os sonhos acabaram, que não vai ter jeito. Deus continua no controle, querido, querida. Ele pode fazer, ele vai fazer. Apenas eu quero ficar atento para não perder aquilo que ele quer fazer na minha vida, em meio a tudo isso. Não é fácil, não está fácil. Eu, especificamente, além da pandemia, tive outras dificuldades para melhorar a situação, mas creio que Deus continua no controle. E daqui a pouco eu vou olhar para trás e vou dizer, no ano da pandemia, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Uau! Amigos, com essa palavra não tenho o que dizer. Fernando Lino, cara, obrigado. Jesus te abençoe muito. Saudade de tomar um café. E qualquer hora eu vou pegar o carro, vou para Valinhos aí para tomar esse café, você pagar esse café para mim de máscara. Não, tem gente que tá me devendo churrasco. Não, é café não, é churrasco que tá me devendo. Tá fechado, você trocar o café pelo churrasco. Tá feito. Vou combinar, nós vamos matar isso.
Grande abraço para você que está com a gente no Sala de Visitas, Marcelo Santos Oficial no YouTube, e siga lá Fernando Lino também no YouTube. Um grande abraço, até o próximo Sala de Visitas. Jesus abençoe vocês. Valeu!